servir de consolo a aula de hoje, tá? Então vai até anemias hemolíticas autoimunes, que foi a aula passada. Mas se fizer uma revisão hoje, eu tenho que ter essa aula em algum momento para repor. Vai ficar bem difícil não dar e atrasar todo mundo, porque nas próximas vem as doenças renais, leucemias, esse conteúdo é da N2? Como eu disse, a de hoje eu poderia dar aula hoje e entrar para a prova, porque é só na segunda semana. Mas, como a gente pode negociar, esse conteúdo fica para depois. Mas a gente teria que dar essa aula. Ou então, a gente dá essa aula, se sobrar um tempinho, eu jogo algumas coisinhas para vocês, entende? Mas a gente não pode. Professora, joga a revisão e entra na aula. A aula primeiro, depois que na revisão se conversa muito, possibilidades. Eu tenho que chamar muita atenção. E a aula de aplasia não é uma aula longa, é uma aula que eu vou botar até o final, entendeu? Mas se eu botar uma pergunta de revisão, requer muita fosforilação para chegar à resposta. Então é mais bacana de aula. Pessoal, você revisar a reposição dessa aula de eu também acho. Eu acho assim, eu daria aula, como já é uma aula longa, e dou isso. Camila, a profissão de todo mundo. Deixa ela dar aula e começar com eu vou dar aula que não é uma aula. Isso, mais ou menos isso. E depois a gente entra na segunda. A gente vai ter que pegar os outros e a gente tem revisão. Pronto. Vamos pensar você. Nem que consegue. Então, vamos revisar na aplasia. Tirar não sei mexer nesse lugar. Eu que pintei esse quadro aqui, Vamos lá, gente. Vamos para não perder tempo. O tema da aula de hoje é aplasia de medula óssea, ou anemia aplásica, ou anemia aplástica. Também vocês podem encontrar nos livros com essas terminologias. Bom, só para fazer uma revisão. Vocês entendem que todas as células da medula óssea vêm de uma única célula chamada célula-mãe, ou célula multipotente, ou célula totipotente, ou célula pluripotente. É a célula-mãe. É ela que vai gerar todas as células da medula óssea e, consequentemente, é ela que vai estar doente. Então, todas as células hematopoéticas são derivadas de uma célula-tronco pluripotente que dá origem aos percussores. Eritroides até as hemácias, mieloides até os leucócitos e megacariócitos plaquetas. E a lesão ou a supressão dessa célula-tronco hematopoética resulta, então, em pancitopenia. Olha só. A célula-mãe, ou célula-tronco, multipotente, totipotente, tanto faz, ela vai se dividir em célula-tronco linfóide, célula-tronco mieloide. Isso é bom, porque quando a gente introduzir as leucemias, é bom que vocês vejam isso, tá? Daqui, das células-tronco linfóide, vai se originar todo o sistema de linfócito B, linfócito T, e das células tronco mieloide, todas as outras células, desde hemácia até plaquetas e leucócitos granulócitos. Vejam que o único que é elite, ele tem uma célula tronco só para ele, é a linfóide, tá? O resto, a gente terá células mieloides, por isso, quando a gente fala leucemia megacariocítica, ela é uma leucemia mieloide, porque é a mesma célula tronco.
gente vai voltar a isso quando der leucemia. Então ela vai gerar hemácias, plaquetas e todos os granulócitos, a célula mãe mielógica. Então, quando eu tenho aplasia de medula óssea, a lesão vai estar na minha célula geradora de toda a população da minha medula óssea. Então, já por aí vocês imaginam que isso é grave. Isso é grave. Se aqui eu paro e eu pergunto a você, se isso aqui para de funcionar, eu não vou produzir linfócito B, nem linfócito T, e nem granulócitos. O que eu vou ter? Não, eu paro de produzir. Qual é a consequência disso? Isso não. Depressão do sistema imune. Então, muitas vezes, o paciente vai pegar germes bacanas, como tuberculose. Mas, os granulócitos são os nossos soldadinhos. São daquelas infecções corriqueiras. Então, eu vou pegar infecção oportunista. Eu vou pegar pneumonia de repetição, infecção urinária de repetição. E numa dessa eu morro. Porque eu não tenho defesa. Eu não tenho nada. Muito bem. Se eu não produzo mais nada, o que acontece com as minhas plaquetas? Baixas. Isso. E qual é a consequência disso? Hemorragia. E você pode ter hemorragia cerebral e morrer. Enquanto você sangrar para um local que eu posso ver e te ajudar, sangramento para cá, sangramento para cá, sangramento urinário, eu estou vendo. Mas se eu sangrar para cá, eu morro. Então, a aplasia é uma doença grave. E claro, eu não produzo hemácias. Qual é a complicação disso? Anemias. E para sobreviver, eu vou precisar de quê? Transfusão de sangue. Porque não tem para onde correr. Não vou produzir. Eu vou ter que fazer terapia de suporte. Ou eu vou para transplante de medula óssea, ou eu vou sofrer, ou eu vou morrer. Então, por isso que a gente fala isso aqui. A lesão ou a supressão da célula tronco hematopoética resultará em pancitopenia. Vocês já me ouviram falar disso na aula passada. Pancitopenia é a depressão dos 3 setores: anemia, leucopenia, plaquetopenia. Onde vocês ouviram na aula passada? Na anemia hemolítica autoimune. Nós falamos de síndrome de Evans, que é a anemia hemolítica autoimune associada a púrpura imune, plaqueta baixa, e a granulocitopenia imune, que é a leucopenia. Então veja, se eu botar numa prova que o paciente tem pancitopenia e eu perguntar quais seriam as suas hipóteses diagnósticas, vocês já me ouviram falar em pancitopenia novamente. Quando eu dei o quê? Anemia hemolítica autoimune. Já falamos? E a anemia Não, tem uma terceira. Tá atenta. E ela é simples, mas ela vai te dar pancitopenia. A carência de vitamina B12. Olha só. É assim que vocês têm que estudar. Poxa, eu estou ouvindo pancitopenia de novo. Onde mais eu ouvi pancitopenia? Vocês ouviram a primeira vez eu falar de pancitopenia, ou seja, os 3 setores no hemograma baixo, quando eu dei por primeira vez anemia por carência de vitamina B12. Logo, se eu pego um paciente com anemia e eu digo, a anemia mais comum qual é? Vamos lá, a anemia mais comum no mundo inteiro é ferropriva. Aí chega uma mulher para mim, né? Eu digo, opa, anemia em mulher é ferropriva porque ela... Isso, beleza, né? Só que quando eu olho o hemograma eu tenho pancitopenia. Eu já mudo de figura. E aí eu vou ter 3 possibilidades. Isso até agora, tá, gente? Uma é
Porque depois veio as leucemias, também do pancitopenia. Aí eu vou pensar, acho que não é ferropenia, acho que ela é B12, acho que ela é hemolítica, acho que ela é uma aplasia. Claro que se eu tenho anemia com manifestação neurológica, todo mundo sabe qual é. Qual é? Exatamente. B12, é o que eu tenho que gravar. E ela não tem? E ela não tinha? Foi recente? Qual é essa? Hemolítica. Beleza. Agora, ela chega pancitopênica grave? Qual é a hipótese? Aplásica. Ela não vem com anemia, quer dizer, até vem, né? Porque tudo no início começa devagar. Mas até que ela procure o médico, ela já está bem grave. Você não vai ver essas manifestações na B12. Não vem com infecção, não vem com hemorragia, vem com manifestações neurológicas. Você não vê isso, por exemplo, na anemia hemolítica. Não vem com infecção, não vem com hemorragia, entende? Agora, a aplásica, o paciente chega mal. Se você não estiver atento à falta dessas células e fizer o suporte, mas principalmente corrigir a falha principal que te levará à morte por infecção, ou seja, dar antibiótico, ela morre na sua frente. Morre de sepsis, porque ela não tem defesa. Se alguém espirrar gripado, ela vai pegar gripe, ela vai fazer pneumonia viral e vai morrer. Então ela vem pior, né? Só um detalhe. Mas é assim que a gente começa a gerar hipóteses diagnósticas. Então, doutora, por exemplo, na aplásica e na pneumonia, por exemplo, a questão da pancitopenia. Como é que eu vou diferenciar só olhando para isso? não, nunca será isso. O que é que vai mandar na vida da gente? Não, eu sou paciente e tal, mas eu estou falando, mas eu queria só falar alguma coisa agora que na questão da autoimune, o paciente vai chegar de um jeito e Não, a autoimune geralmente ele não tem um passado de anemia. Ela desenvolveu de maneira súbita. Ah, tá, essa aqui não é de forma súbita. Depende. A aplasia de medula óssea, ela leva um tempo para as células pararem de ser produzidas. Então ela vem uma história rápida. Muito bem. Professor, pancitopenia B12, anemia plástica e mais uma hemolítica. Respondo ao encalço. A anemia plástica é uma condição de falha de medula óssea que surge em decorrência da lesão ou expressão anormal da célula tronco. Isso é só um conceito. A medula óssea torna-se então, esse é um termo que a gente fala, hipoplásica. Geralmente a gente diz aplásica, né? Mas dificilmente não tem célula na medula. Então o termo aplásica não seria o mais correto, porque vocês vão ver uma foto, sempre tem um pouquinho de célula, mas não o suficiente para povoar o seu sangue periférico e lhe proteger, e não lhe deixar anêmico, e não lhe deixar com risco de sangramento, tá? Então, quando a célula-mãe para de funcionar, ela se torna uma medula óssea hipoplásica. E como ela para, todos os constituintes do sangue na periferia diminuem. E a isso nós falamos pancitopenia. Então vamos lá. Aplasia de medula óssea, hipoplasia de medula óssea, pancitopenia. Ou o contrário, porque na realidade a gente vai dar o diagnóstico com o mielograma de biópsia depois, né? Então, como eu suspeito, pancitopenia, de um modo geral, severa no sangue periférico, vou fazer o mielo e não encontro nada, a medula está vazia. Então, hipoplasia de medula óssea, o mielograma é biópsia de medula óssea e pancitopenia no meu hemograma. Aqui só para vocês entenderem, isso é uma medula cheia, muitas células. Em laranjinha são hemácias,
As que são em roxinho são os núcleos das diversas células. Aqui é o megacariócito, é a maior célula da medula óssea, que é produtora de plaquetas. Aqui é um vacúolo de uma célula gordurosa, né? Ela seca e fica um espaço vazio. Então, olha a população de uma medula óssea, a biópsia normal. Perceberam? Olha a população da medula óssea na biópsia de medula óssea de um paciente de aplasia. Não tem nada. Malemar tem umas células aqui, outras aqui, alguma aqui, alguma aqui. Estão vendo? O resto foi substituído por parou. Não tem mais produção. A base. Não sejamos trágicos. Né? Porque se você me pergunta o que vai acontecer com um paciente de aplasia de medula óssea que não tem irmão compatível ou até não aparentado compatível, Essa que acontece na leucemia. não, a leucemia a medula é cheia, só que é cheia de células plásticas. Vocês vão entender. Daí um diagnóstico diferencial. Às vezes você vem pancitopênico e eu digo assim, nossa, isso é uma aplasia, porque você chegou muito mal. É uma hemoglobina de 4, eu estou mal? Oxe, eu estou precisando de sangue ou não? Vou transfundir esse paciente ou não? Certamente. Aí eu chego, leucócito de 1000, estou mal ou não? Normal de 4.000 a 2.000. E plaqueta 2.000, eu estou mal ou não? Aí eu digo, isso é uma aplasia. Aí eu vou lá no meu mielograma, está cheio de células de leucemia. Medula lotada. A diferença é essa. Aí eu vou no meu mielograma na minha biópsia e não encontro nada. Ou seja, está vazia. Era realmente uma aplasia. As causas possíveis de lesão direta da célula-tronco podem ser as mais comuns: radiação, quimioterapia, uma toxina, um agente farmacológico. Todas são causas de aplasia de medula óssea. Mas uma boa parte a gente não sabe por que você diz. Claro, se você é um agricultor, foi o teu Roundup, né? Conhece? Esse pesticida, herbicida é o que mais causa problema. Então, algumas coisas, você tem uma doença genética, Fanconi, Black Fungi, isso foi a sua causa. Você tem um vírus? Isso pode ter sido a sua causa. Mas, de modo geral, é um paciente previamente isto, que de repente começou a ficar cansado, foi fazer um exame, deu pancitopenia severa, tomou sangue de João Paulo, tomou plaqueta, foi queimado, fez direto, vazio. E corre para transplante de medula e chama a parentada para dosar o HLA, para ver se encontra alguém compatível. Achou? Vai para São Paulo, vai para o centro de transplante. E aí a gente reza para você, que também pode acontecer. Né? Já falei sobre pega de transplante. Bom, o lúpus, olha, se tem uma doença comum da reumatologia no mundo todo é lúpus. E se tem uma doença que complica, é lúpus. E se esse lúpus não fosse por si só uma doença grave, ele ainda pode causar aplasia de medula óssea. O lúpus raramente pode causar supressão da célula-tronco hematopoética, mas ele faz por um alto anticorpo IgG direcionado contra a célula-tronco. Nós já temos anemia hemolítica autoimune? Já sabemos que anticorpo é esse? É um anticorpo A? É IgG, é um anticorpo A? Quente. É verdade. É um anticorpo A quente. Anemia hemolítica nas mais variadas formas. 85% anemia hemolítica anticorpo A quente, do tipo IgG. Peraí, cai pra mim.
sendo as mais portadoras de doença autoimune. Então, a causa mais comum é a sua autoimunidade, é a sua agressão. Por isso a gente usa corticosteroides. Lembra que a gente usa corticoide aonde? Tratamento de que doença? Isso, meu amor, hemolítica. Ela não é uma doença autoimune? A gente usa corticoide aqui também, em altas doses. Então, o patógeno mais comum de anemia aplásica parece ser a supressão autoimune da hematopoese. Por isso que eu digo, não tem uma causa. É você que está atacando o seu sistema. Mediado por um mecanismo de célula T. Então, essa é a causa mais comum. Logo, não tem uma causa. Você partiu para agredir a tua medula, ou as tuas hemácias, ou o teu intestino, ou o teu coração, ou o teu fígado, ou o teu pulmão. Aqui são algumas causas, só para vocês entenderem. As congênitas são genéticas, hereditárias. Anemia de Fanconi, anemia de Black Van Diamond, né? Até um Down tem mais tendência, né? Então elas não são comuns, elas são raras. Quem vai pegar isso muito é a pediatria, né? Depois vem a que é a mais comum, a idiopática de provável mecanismo autoimune que a gente acabou de falar. Ela é mais comum, não tem uma causa, não tem porquê. Por que eu desenvolvi a anemia aplásica? Querida, não sei. Sinceramente, seu organismo destruiu a saúde. Agora, por que teu organismo fez isso? Não sei. Mesmo. Lúpus, não, já vimos, né? Quimioterapia e radioterapia, porque às vezes, no afã de destruir aquela leucemia, no afã de destruir aquele linfoma, a gente detona a medula óssea, que é para ela ser povoada por células normais, aí ela não volta. Se já não fosse uma desgraça, você tem leucemia aguda, está te matando. Que eu preciso fazer quimioterapia para ver se você fica sem a doença e vai para transplante. Aí eu faço. Você vai para 80 leucócitos. Ouviram bem? Normal é de 4.000 a 8.000. Eu entro com a quimioterapia, eu destruo a hemácia, plaqueta, leucócito, você fica para morrer. Aí eu espero um período de repopulação dessa célula e você não volta. Toxinas, nós falamos um pouquinho, os inseticidas, toluenos, benzenos, que são usados, derivados de petróleo, né? Eles são, por exemplo, usados em tinta, tolueno, e a pessoa aspira aqui, né? Trabalha com thinner, trabalha com tinta, com lanternagem, os pacientes, né? Trabalha com benzeno, polímero, né? Quando abre esses solventes e aspira, pode te dar aplasia de medula óssea. Fármacos, bom, clonafenicol foi, digamos, o que iniciou essa investigação. A aplasia de medula óssea, logo que ele surgiu, um bom antibiótico, principalmente do gram-negativo, mas ele fez mais graça. Fenilbutazona, então nós nem usamos mais. Hemato, então, que tem medo de aplasia, nem usa. Fenilbutazona é um anti-inflamatório muito usado, hoje a gente não quer mais usar, porque deu mais efeito colateral que isso. Sargioro, muito usado na artrite reumatoide, a gente também não quer mais isso. Sulfonamidas. Lembram da aula passada? Sulfa, né? Sulfa na infecção urinária, sulfa na doença inflamatória intestinal, sulfa no tratamento de hanseníase, sulfa. Fenitoína, para crise convulsiva, para tirar de imediato fenitoína. Carbamazepina, para crise convulsiva e manutenção, isso é usado diariamente. Canicrina, eu nunca usei, anti-inflamatórios, antibióticos, é só ler a bula. Até de leão, tá, gente? Se ler a bula, tá lá a plasia de medula óssea. Professor, por isso que a gente não está usando o normal na realidade, existe uma máfia de poder
Europa, nos Estados Unidos. Então, quando é um produto que foi desenvolvido lá, já que a Bayer é bom e ela é alemã, os Estados Unidos querem levar para o velho, dizer que não, que não sei o que, é uma questão de entende? Aí, como o paracetamol é do lado de cá, então eu quero vender mais, então não tem uma mágoa por trás disso. Mas tem um que é verdadeiro até, por exemplo, do paracetamol, pós-hepatites. Você pode adquirir uma hepatite viral, bacteriana, não volta mais a cobertura. Gestação, gente, todo mundo engravida, é um ato fisiológico, mas não é. Muitas doenças que estariam quietinhas na sua vida vão abrir quando você... Alguém perdeu um rim, cresceu? Então, gestação abre lúpus, gestação abre aplasia, gestação abre leucemia. A gestação, quando você forma um óvulo, seu espermatozoide encontra o óvulo, para ele se implantar, o seu sistema imunológico já é suprimido. Porque metade ele não reconhece, é o teu marido. Então, você se torna imunossuprimida. Já de cara, e é o teu. Então, se você tiver que desenvolver uma doença autoimune ou neoplásica, você vai desenvolver depois da gestação ou durante a gestação, que é quando a gente vai a essas gestantes por complicações. E às vezes eu tenho que pedir para tirar o feto, porque eu tenho que começar a quimioterapia, porque ela desenvolveu leucemia durante a gestação. Vírus. Epstein-Barr, HIV, citomegalovírus, de modo geral, os vírus são perigosos, nós já falamos sobre isso na anemia hemolítica autoimune. E a hemoglobinuria paroxística noturna, ela é uma doença rara, é uma doença autoimune da hematologia e ela causa muitas complicações, incluindo a aplasia de medula óssea. Manifestações clínicas. Bom, eu nem precisava perguntar, logo no início vocês já me cantaram essa bola, não é isso? Se eu vou ter pancitopenia, o meu setor eritroide, as minhas hemácias não estão sendo produzidas, é claro que eu vou ter. Vamos lá, vou perguntar de novo, bem atento. Se eu estou dizendo que a minha célula-mãe foi parada, foi lesada, não produz mais nada, meu setor eritroide, até a hemácia, parou de funcionar, o que é que eu vou ter como queixa? Exato, eu vou ter como sinal de exame físico anemia, palidez, e vou ter como queixa aquilo que vocês conhecem: cansaço, falta de ar, disposição. Aí eu não tenho meu setor granulocítico. Eu vou chegar ao pronto-socorro com calafrio, pneumonia, infecção urinária, qualquer uma. Eu vou pegar no meio do caminho, dentro de casa, eu vou pegar, porque eu não tenho defesa. Eu vou pegar dentro de casa uma pneumonia. E é isso que vai me levar ao pronto-socorro. Eu vou começar a ter febre. Porque quando ela começa a ter palidez, a mãe compra um sulfato ferroso e dá, e vai mantendo. Mas quando ela começar a ter febre, ela vai levar no pronto-socorro. E a minha plaqueta parou de funcionar, parou de ser produzida, eu vou chegar com manifestações hemorrágicas. A mais bonitinha, vocês vão ver fotos, são as úpulas, as petequias, as equimoses, os hematomas. Mas às vezes eu estou urinando sangue, eu estou escovando o meu dente e aquilo não parou mais de sangrar. Eu não estava menstruada, mas a minha menstruação veio e não parou mais. E eu chego com hemorragia no pronto-socorro. Então o exame, os sinais e sintomas: fraqueza e fadiga decorrente da anemia, infecções bacterianas, virais devido à neutropenia e sangramento de pele e mucosa resultante da trombocitopenia.
No exame físico eu vou encontrar a palidez, a peteca ou a púrpura. Gente, eu botei essa observação porque nós vamos entrar no futuro nas leucemias e nos linfómas. A aplasia de medula óssea é só isso. O seu exame físico vai ser palidez e manchas roxas. Se você encontrar um baço, se você encontrar um fígado, se você encontrar linfonodos, se você tiver dor óssea, isso não é aplasia. Pode descartar. Está examinando, tem o baço, não é aplasia. Está examinando, tem o fígado, não é aplasia. Está examinando, achou linfonodo, não é aplasia. Porque a aplasia não vai interferir nesses setores. É simplesmente pancitopenia. Sem nenhum achado além desses no exame físico. Se você tiver, pode repensar seu diagnóstico. E pode pensar em leucemia, linfoma, porque não é mais a aplasia de medula óssea. Não há crescimento de massa. Não é uma doença proliferativa. É uma doença apática. Tudo para. Inclusive a produção dos outros órgãos. Porque quem manda as células para o baço é a medula. Não tem célula para mandar para o baço. Então, visceromegalia, linfonodomegalia, sensibilidade óssea não devem estar presentes. Então, se eu der um quadro clínico e botar que eu achei uma ponta de baço e vocês marcarem a aplasia, eu vou dar 2 vezes o 0. 0 mais 0, ainda vou computar. Aqui para você ver, os pacientes chegam com manchas roxas, manchas roxas, e com a perna cheia de púrpura, sem petequias, nunca nem quimoses. O paciente chega todo pintadinho, não tem jeito. Quando você chegar para mim pancitopênico com mancha roxa, eu vou pensar numa leucemia. Leucemia mieloide aguda M3, ela é bem grave, mas o diagnóstico vem no meio problema. Mas a peteca é dada dentro. Então, a pessoa olha a peteca e olha no grão fala que é dente, né? Isso. E muitos pacientes, e a sua observação é excelente, muitos pacientes hematológicos são encaminhados para o CEMETRON, atrasando o diagnóstico, porque aquele clínico não soube quantificar o que é pancitopenia por dengue. Na realidade, na dengue existe hemoconcentração, que o hematócrito sobe. Então, que dengue esquisita, né? Que tem anemia. Que dengue esquisita, que tem leucopenia severa. Que dengue esquisita, que a plaqueta está 2.000. Então, às vezes, faltou um pouquinho de hematologia clínica. Não quero formar vocês hematologistas, mas bons clínicos reconhecem e não mandam do CEMETRON, mandam para o hospital João Paulo, com suspeita de leucemia. Bota leucemia porque apavora. É melhor botar aplasia. Tá vendo, pastor? Mas botou leucemia, eles vão parar com a gente. Não, eles vão lá para o João Paulo, às vezes vão lá para Santa Marcelina, e às vezes morrem por morte. Morrem com o dedo por morte. Professora, na dengue essa pandemia, de modo geral, o hematócrito sobe um pouquinho. Então, se você vir uma anemia da dengue, se você vir uma anemia da dengue, essa pessoa já tinha. Entendeu? Tipo, quando é anemia de modo geral, não é para ter. Os achados laboratoriais também vocês podem supor. Vamos lá. No hemograma, eu vou ter o quê? Efeito. Anemia, leucopenia, trombocitopenia. Como é a anemia da aplasia de medula óssea? Classifique. Por quê? Simplesmente parou de funcionar. Como que é a anemia de uma aplasia? Tem alguma carência? Não, simplesmente não funciona. Então ela é de que tipo?
Normocítica não. Isso mesmo. Não. Ela não tem por que entender a microcitose. Quiçá eu posso ter macrocitose. Por quê? Pode ser. Assim, medicina nunca é fácil. É a base dela. Eu posso ter macrocitose, por quê? Que anemia me dá macrocitose? Vamos lá. Oi? Megaloblástica? Perfeito. 10. Carência de B12, ácido fólico. Outro. Oi? Isso, hemolítica. Eu vou mandar o quê? Reticulócito, porque as hemácias estão sendo destruídas. Estão sendo destruídas. Então, às vezes, qual é o mecanismo, qual é o patógeno mais importante na aplasia? A autoimune. Como é o nome da anemia? Hemolítica? A autoimune. Ela é? Macrocítica. Então, a aplasia de medula óssea, de modo geral, é nome. Ele tem razão. Mas ele pode ser macrocítica, aquelas últimas remanescentes que estão sofrendo destruição. Aí, ó, no hemograma, pancitopenia, contudo, no início da evolução pode haver redução apenas de uma ou duas linhagens. É aquilo que eu falei, né? Ela não para de imediato, ela vai parando e a gente vai começando a apresentar essas coisas. A anemia pode ser grave, lembra do 4 de hemoglobina, ou ela pode começar a ficar grave à medida que a pessoa atrasa tomando sulfato ferroso, ou à medida que o médico, ao vir uma anemia, mesmo não tendo uma causa, dá sulfato ferroso. O reticulócito, como está? Não tem célula. Não tem célula. Então não vai ter. Não é uma medula reativa. Não é uma medula que a gente possa ser proliferativa. Não tem nada. Até o reticulócito não existe. Até o reticulócito é 1%, menos que 1%. Então, quando você pedir reticulócito, dosagem do reticulócito, ele vem baixo, menos que 1%. E o VCM geralmente é normal, mas pode ter macrocitose. Nós já explicamos por conta da autoimunidade. No início pode haver muita destruição e ainda tem o número de neutrófilos e de plaquetas vão estar reduzidos, é verdade? E isso é importante. Não se observa formas imaturas ou anormais. Formas imaturas são os blastos de leucemia. Então, se eu tenho pancitopenia e tem blasto, isso não é aplasia, isso é leucemia. Existem células imaturas nesse hemograma. Na aplasia não vai ter células blásticas. A gente vai estudar isso. E para o diagnóstico, aspirado e biópsia de medula óssea, que vai estar no aspirado hipocelular. Você não encontra muitas células, apenas uma escassa quantidade de progenitores. E esses progenitores são normais. E não se observa células plásticas. Não se observa metástase de algum corpo. Não se observa essas mielodisplasias, todas essas anormalidades, células binucleadas, essas anormalidades. Não se observa. É uma medula normal, porém uma medula vazia. Tá certo? Se tiver alguma dessas características, se eu botar lá presença de células binucleadas, isso é mielodisplasia. Como que diz? Depois que da leucemia, bom, e o que é que define gravidade, né? Porque eu estou falando
que a aplasia, ela vai começando devagar e você vai tendo vários graus de anemia, de leucopenia, de trombocitopenia. Mas esse paciente pode chegar na forma grave. E como é que eu defino forma grave? E daí eu não posso mandar para o Centro, e daí eu não posso mandar para o Santa Marcelina, daí eu devo mandar para o João Paulo e colocando urgente avaliação do hematologista. Como? Aqui está. Contagem de neutrófilos menor que 500. Isso é grave. Infecção na cerca, sepsis, morte, ou choque infeccioso. Choque séptico. Contagem de plaquetas menor que 20 mil. Isso que eu digo, é sempre uma trombocitopenia grave, com risco de sangramento para o sistema nervoso central. Contagem de reticulócito menor que 1, ou seja, tem quase célula. E a celularidade da medula óssea tem apenas 20% ou menos de células. Aquela beleza toda daquela foto desaparece e fica com menos de 20%. Não pode desaparecer tudo, senão você estaria. Bom, quando essas alterações estão presentes, ou 2 ou 4 aspectos estão presentes, prestem atenção. A sobrevida média sem tratamento desses pacientes é de aproximadamente 3 meses. Em 3 meses você vai estar morto. Eu não. Apenas 20% dos pacientes sobreviverão um ano. Vocês entenderem como é grave. Sem tratamento ou sem resposta. É um tratamento que você vai instituir. É só para você entender a gravidade. Por que a gente sabe disso? Porque a aplasia existe desde que o mundo é mundo, né? E nessa época não tem transplante. E nessa época não tem tratamento. Então a gente pode ver essa evolução. A gente olhar na história da medicina, muitos livros falam sobre a história da medicina. Eu adoro ler sobre a história da medicina. Em 3 meses essas pessoas estavam mortas. Isso é uma estatística real. Hoje você vai entrar com corticoide, ciclosporina, imunoglobulina antitimocídica, que é um imunossupressor importante, e ela pode melhorar. Nunca é bacana, mas ela pelo menos diminui a transfusão até o transplante chegar. Professora, quando chega já nesse nível grave, não tem como regredir o prognóstico do paciente, já vai para esses 3 meses no máximo. É assim, quando elas chegam grávidas. Elas chegam assim. Tá? Isso é normal. Só que quando ela chega e a gente dá um diagnóstico, a gente já institui um tratamento. Enquanto você recruta sua família para dosar o HLA para transplante de medula óssea. Como seus parentes, geralmente irmãos, é mais parecido com você, metade pai, metade mãe. Seus irmãos falharam, os pais. Então, de modo geral, para a gente adiantar aqui, já pede pais e irmãos. Pais e irmãos. Não houve pai nos tios. Deu para entender? Então, enquanto eu estou tentando ver um doador HLA aparentado, ou se não der certo, não aparentado, né? Porque a gente bota no banco de medula. Eu vou estar tratando você para evitar que você morra em 3 meses. Então eu vou estar dando o quê? Uma doença autoimune. Eu vou estar dando esse imunossupressor. Eu tenho que bloquear a sua autoimunidade para deixar a tua medula em paz. Então, eu vou tentando, só que às vezes não consegue. Então, eu pego uma infecção e morro. Mas essa medula já não vai estar praticamente zerada. Não está zerada, presta atenção. Praticamente zerada. Aí no caso, ok, você deve ter uma supressão, mas assim você está com não, entenda. Os 20% restantes tem estilocel, tem célula mãe. Só que ela não consegue produzir nada porque eu estou destruindo tudo. Eu estou com a imunidade destruída. Quando eu bloqueio isso, se você tiver um estilocel, ela vai voltar a se dividir. Ela vai voltar
voltar a povoar a sua medula. Graças ao bom Deus. Então aquilo que é 20% vai para 30%, vai para 40%, vai para 50%. Nunca fica maravilhoso até o transplante, mas você, às vezes, usando a imunoglobulina timocítica, você regride. Você não vai para o transplante porque você respondeu bem. Ficou com 40, mas ficou com 33. O transplante é grave, você pode morrer. Melhor viver com 33. Então volta, porque nesses menos de 20% tem extinção, tem célula mãe. Senão tu vai morto. Se não sobrasse nada. Por isso que você nunca chega a zerar. Porque Deus, até na doença, ele vai pensar. Eu não posso tirar tudo, senão você morrer. Então eu te dou 20% para você ir procurar ajuda. Então, aquelas causas sobre a radiação, essa terapia, aquilo lá vai levar a você desenvolver um pouco contra a tua... Não, aquilo é lesão direta. Direta, lesão facial. Tá, então nesses casos de pessoas, por exemplo, eles têm essa lesão causada por esse tipo de por essas causas. Sim. Vai resolver. Resolve. Porque a base é a imunossupressão. Só que às vezes você tem, às vezes, só o transplante vai te salvar. Aí você tenta, não sobe 3 vezes tu morreste. Sim. Né? O paciente. Bom, o diagnóstico diferencial, ou seja, é preciso diferenciar a anemia plástica de outras causas de pancitopenia. A gente pegou aqui, né? Foi atrás disso. Aqui, gente, é uma agulha de biópsia de medula óssea. Aqui é o osso, a pele, o osso, e aqui é a medula óssea. Geralmente nós fazemos nessa região, ou nessa região, para a coleta de mielograma, e nessa região, para a biópsia de medula óssea. Causas de pancitopenia. Então eu tenho lá um paciente com pancitopenia. Acho que é dengue, né? Então vamos lá. Existem os distúrbios de medula óssea, que vou diferenciar quando eu for na medula. Lembra que eu falei na carência de vitamina B12, que é a medula azul? Ou seja, o paciente chega bem pancitopênico, que eu penso que é leucemia. Quando eu vou na medula, ela está normal, bem azul, bem megaloblástica. Ai, desbloqueado, faço B12 e vai para casa. Mas eu poderia entrar, voltar, fazer. Então, tá mais simples. Aí o diagnóstico diferencial, hein? Depois eu digo que eu não avisei, né? Minha menina é galopante. Às vezes chegam tão graves que eu tenho que ir na medula. E aí eu vejo que ela está povoada. Mielodisplasia, medula povoada. Só que ela se divide 3, 4 vezes. Uma célula com 3 núcleos, 4 núcleos. Mas medula cheia. Diferença bacana. Leucemias agudas. Mielofibrose. Linfoma, mieloma. Carcinoma, metástase na medula óssea. Leucemia de células cabeludas. É porque são leucemias que dão pancitopenia. E distúrbios que não são da medula óssea e curso do pancitopenia. Hiperesplanismo. Só que aí eu vou ter pancitopenia em um baço, né? Lembra? Porque é o meu baço que está gordinho. Está coagulando. Lúpus, aí eu desgraçado. Não vi todo reumatismo. Infecções por tuberculose, AIDS, leishmaniose, brucelose, isso tudo é chamado pancitopênico severo, aplasia de medula óssea. Aí chega o Celetron, eu entro com a minha medula, histoplasmose. Todos os parasitas possíveis e imagináveis, eu encontro ninhos de formas amastigotas pela leishmaniose. Então, o que era uma aplasia não se revelou, porque é uma infecção. E a gente está sempre ajudando o povo do Celetron, né? Os aidéticos vivem com essas infecções. A brucelose é uma bactéria. Brucelose? Tratamento, gente. Bom, vocês já tinham me respondido, né?
Anemia grave, não precisa nem chamar o hemácio, eu vou transfundir. Plaquetas muito baixas, manifestação de sangramento, eu vou transfundir. Paciente neutropênico grave, suspeita de aplasia, eu tenho que fazer antibiótico profilaxia, senão ele vai morrer de sepsis na enfermaria. Claro, nem toda aplasia é grave, e às vezes eu só preciso fazer o suporte na gente e ver a evolução. Tratamento de escolha para adultos jovens com menos de 50 anos de idade sempre será o transplante de medula óssea, sigla TMO, halogênica, ou seja, compatível. E eu vou fazer o transplante aparentado, também chamado. Adultos com mais de 50 anos e que não tenham irmãos compatíveis, o tratamento se faz com imunossupressão. Geralmente usamos a imunoglobulina antitimocítica de cavalo, de coelho. Em relação ao transplante, só mais se tiver irmão, porque a gente tem um transplante de medula, né? Se achar alguém que é compatível, é assim, procurei na tua família inteira, não achei, eu escrevo o seu exame no REDOM, Registro de Doador de Medula Óssea. Entro lá e vai cruzar o mundo inteiro. Se tiver um, ele é recrutado e vai doar medula para você. Para isso, nós precisamos ir ao RILEM, Registro de Receptores de Medula Óssea. Você precisa ser um doador, porque o brasileiro é mistureba de raça. É mais fácil a gente encontrar aqui. Entende? Que você é branca do cabelo cacheado. Você é negra do cabelo liso. É mais fácil a gente encontrar. Quem aqui é doador de medula óssea? Ó, cara, pouca gente. E como eu faço para mudar isso? Eu vou ao banco de sangue e digo, eu quero ser doador de medula óssea. Você vai preencher um questionário e vai tirar um pouquinho de sangue. Acabou. Eles vão dosar o seu HLA e vão te inscrever no registro de doador de medula óssea. Acabou. Mas tem até uma noção sem você diga, mãezinha. Qual é o efeito do transplante de medula? Depende. Eu posso, você é doadora, eu uso um fator de crescimento medular, 10 ampolas, você hiperprolifera a tua medula, vai ser sedada, eu colho medula óssea dos ossos, ponho numa bolsinha, trago essa bolsinha, como fosse uma bolsa de sangue, e ela entra na veiazinha do doador, do receptor. Não, que deixa de ser medrosa e a dor é pouco. Vai pra casa logo no dia seguinte. Bom, imunossupressão se você não tem irmão HLA. Assim fala, meu filho. Professora, tá dando aqui isso aqui, ó, professora. A gente falou pro pessoal lá da abertura aqui, ó. Ela disse que ia ficar 40 dias da campanha. Não, você é chamada. Fica mais que eles vão fazer vários testes para você pegar qualquer coisa que possa passar para quem vai receber. Olha só, você vai lá, recebe os resultados, e aí ele vai parar, para tirar. É menor que a manipulação. Não, só não, Por exemplo, não tem doador na família, mas se encontrar um colega que é doador, esse colega pode doar, tem que ir para a fila, como
Pode dizer, prioridade em qualquer fila. Se encontrou um doador lá nos Estados Unidos, o governo manda buscar. Não tem fila, né, professora? Não tem fila. Não tem fila. Aquela família das justas, ela recebeu depois que ela mocinha rosa. Vai aparecer uma foto. Foi para Aqui, ó, eles estão tirando medula, são dois médicos, tirando medula de cada lado da sua crista ilíaca para essa situação. Olha quantas seringas eles vão tirar. Dói. Um mielograma é dolorido, uma biópsia de medula óssea é dolorido. Imagina tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 seringas. Gente, eles estão num centro cirúrgico. É anestesiado, isso dói pra caceta. Só que você não vai ter essa memória dolorosa. Porque você vai estar sedado. Não desistam. Sejam provados. Doador lá da França, vai E aqui está a bolsinha. Os doadores adoram mostrar, os receptores adoram tirar uma foto antes. Aqui eles já receberam no catéter, a bolsinha com o sangue medular. Essas células têm tropismo pela medula. Você vai ter que ter um tempo para chamá-la pega do transplante. Pode não pegar. Você vai ter que ter um tempo para o quimerismo do transplante. Vai ter que ter um tempo para. Você pode rejeitar essa medula, mesmo sendo 100% compatível, ou a medula que te deram ataca você, que é a doença do enxerto versus hospedeiro. E você pode ter as duas coisas e recair. É muito azar, mas acontece. Meu paciente de LLA respondeu bem à quimioterapia, ficou zerado de doença, irmão 100% compatível. 100%. Foi para São Paulo, fez o transplante. Ele rejeitou, a medula do irmão o atacou, e alguns meses depois a doença voltou e ele veio morrer aqui no hospital de base. Muito azar. Muito azar. Vamos lá, gente, finalizando. Evolução e prognóstico. A anemia aplásica grave, se não tratada, vocês já sabem, ela é fatal. Transplante de medula óssea tem alto índice de sucesso em crianças e adultos jovens que têm o irmão HLA compatível. Nesse grupo de pacientes, a taxa de resposta completa durável excede 80%, significa que 20% não dá certo, infelizmente. O tratamento com a imunoglobulina antitimocítica, ou seja, você não tem um doador e vai fazer só a imunossupressão, resulta numa resposta parcial de 60%, mas já tá bom, né? Eu tinha 20 de medula, foi para 60, pelo menos eu dou aquela respirada, não preciso mais tomar tanto sangue, né? Então ele tem um bom prognóstico a longo prazo. 25% dos pacientes que não se submeteram ao transplante podem desenvolver doença hematológica por conta dessa situação, como a hemoglobinúria paroxística noturna, chamada HPN, ou mielodisplasia, depois de muitos anos de acompanhamento. Ainda bem isso? Você ter uma segunda doença porque você tratou com imunossupressor. Você sabe que os imunossupressores eles vão salvar a sua vida no transplante renal, no transplante hepático, mas eles vão te causar tanta imunidade que vai. Ok, gente? Opa, deixa eu dar uma palhinha de vocês.
Querem um pouquinho? Olha, as 9. Os professores estão aqui para analisar.